Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que nos coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos dos cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram-na e passaram ao fio da espada, e atearam fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa, no Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Quiriate-Arba, e feriram a Cesai, a Imã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que outrora se chamava Quiriate-Sefer. Disse Caleb: a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, tomou-a. Assim Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: dai-me um presente, visto que me deste uma terra seca, dai-me também fontes de águas. Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com o povo. Então foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou o nome desta cidade Romã. Tomou ainda Judá a Gaza. Olha aí, começou aí, ó.
Tomou ainda Judá, a Gaza, Ascalon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Enaque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém, que era proibido, até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e era o Senhor contra ele, com eles. A casa de José mandou homens a espiar Betel, cujo nome outrora era Luz. Viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrando-lhes eles a entrada da cidade, feriram a cidade à espada. Mas aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então ele se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e pôs o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas ilhas, nem os Tanak e suas ilhas, nem os de Dor e suas ilhas, nem os de Bleão e suas ilhas, nem os de Megida e suas ilhas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não o expulsou de todo, que era para ter expulsado. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gueza, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gueza. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron, nem de Nalaoi, os quais ficaram habitando no meio dele. Então, ficaram no meio do povo, misturaram. Mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou a Céu os moradores de Ar, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibi, nem de Helba, nem de Afec, nem de Recó. E assim os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naftali os moradores de Bet-Semes, nem o de Bet-Anat, mas continuou no meio deles, no meio dos cananeus que habitavam a terra, e dos que Bet-Semes de Bet-Anat foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixaram descer o vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Erez, em Aijalon e em Salbim. Mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Selá e dali para cima. Continuando aí no capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim e disse: do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco, e não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Serão vossos adversários, e os seus deuses serão por laço. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz de choro e chamaram aquele lugar Boaquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Havendo Josué despedir o povo, foram-se e os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que eu também disse: não os expulsarei diante de vós.
antes serão vossos adversários e os seus bens vos serão por laço. Ele diz aí, né? E não fareis aliança com os moradores da terra. E eles fizeram aliança, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o Cordeiro. Diga glória, 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 que vive para sempre. Glória, 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 glória. Ao Todo-Poderoso, aquele que é. Fala conosco, meu Senhor. Em nome de Jesus, vamos sentar. Glória ao Cordeiro. Muito legal, né? Essa história deu para compreender. Lendo. Aí Josué tinha repartido a terra. Logo depois ele já morreu. Mas ele já estava com as terras repartidas. E o Senhor disse que ia dar as terras tudo a ele, né? Que eles fossem. Eles consultaram o Senhor, né? Judá consultou. E o Senhor, vá, que eu já os entreguei em sua mão, né? E entregou ali os povos. E muito interessante do rei, né? Tem a parte do rei aí, né? Do Bezeque, né? Ali, com o ferido deles em Bezeque a 10 mil, né? 10 mil homens, né? É muito homem, né? Adoni-Bezeque fugiu, né? Que era o rei de lá, da cidade. Adoni é Senhor, né? Senhor de Bezeque. E eles conseguiram capturar ele e cortaram, né? Os polegares direitos dos pés da mão, para que ele não corresse, né? E nem pudesse reagir, né? Pegar a espada para reagir. E ele disse, né? Que 70 reis com as mãos dos pés cortados comiam migalhas debaixo da mesa dele. E o Israel cortou os dedos dele. Ele disse: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Reconheceu, né? Do mesmo jeito que ele fez, é a justiça divina, né, irmão? Ninguém escapa. Ninguém escapa. Do mesmo jeito que ele fez, ele mesmo entendeu isso, né? Quando suas mãos foram cortadas. Porque não tem como usar o arco e a flecha também, nem a espada. Não tem como guerrear sem o dedo polegar. Eles cortaram aquela parte, não só o dedo, mas a parte toda, e tirar a conjuntura da mão, né? A pessoa fica com 4 dedos só, né? E não tem como ela pegar nada. Não tem como. Interessante, né? Eles já sabiam disso, né? Já sabiam também. Naquela época. E ele era um rei poderoso, que no mínimo ele tinha conquistado 70 reinos, né? Que era 70 reis debaixo da mesa dele. No mínimo ele tinha conquistado 70 reis. E cada rei que ele passava, capturava o rei, cortava um dedo e deixava acorrentado, comendo migalha na mesa e humilhando, né? Igual como fizeram com Sansão. Uns cegavam, eles cegavam os olhos, né? Presta atenção, que parava olhando, não se distrai. Igual Sansão, que feriu os olhos dele. Judia, irmão, judia. Né? Com fome, ali, com sede. E o rei pegou e disse, né? Ele reconheceu. E os filhos de Israel abateram 10 mil homens, né?
É muito homem, irmão, na guerra mesmo, né? Não é com bomba, com coisa mesmo, na espada mesmo. E o Senhor deu a vitória, irmão. Porque o Senhor disse que estava com eles, que ia à frente. E deu a vitória a todos os povos. Mas quando ele chegou em Gaza, né? Ascalon, ali em Gaza, ele as tomou, mas não tomou toda. Não tomou todo o território. Que em algumas partes do território tinha homens com carruagens de ferro. Eles temiam. Faltaram fé. Igual, né? Mesma coisa. Faltaram fé, temeram. E outros também, as outras tribos que foram invadindo as terras, que o Senhor deu, a terra é minha, toda a sua plenitude, pode estar aqui, repartam aí, está aí. Pode tomar lá, invadir, que eu vou ser na frente, eu vou expulsar eles, vou matar. Mas o Senhor disse a eles que expulsasse eles, matasse e expulsasse eles do termo. Como ele deu a Moisés, também deu essas instruções a Josué, que estava no lugar de Moisés. E deu essas instruções ao povo, porque está na lei de Moisés, como hoje ainda está, que era para ter expulsado tudinho, ter matado, ter expulsado. Como também na época do rei, né, lá de Samuel, que a ordem era matar todo mundo dos amalequitas, até as crianças e as mulheres. E o rei Saul, movido de ganância, poupou a vida do rei e de animais. Não era para ter matado tudo, para não ficar nada. Para que o povo não venha a se contaminar do país. Para que o povo, era uma ordem, que o povo não se contaminasse com as outras nações. Aí dá um emprego para você, cuidado para você não se contaminar no emprego. Né? Aí dá unção, cuidado por aí. Tem que saber fazer as coisas. Que é mal, lógico que você não vai matar ninguém hoje, né? Mas você vai ter que se consagrar, manter-se afastado do mundo. E lógico que você for casado, tem que casar com uma pessoa da mesma fé. Óbvio. Vai ter amizade, vai ter um lazer, vai ser da mesma fé. É o mesmo povo que vai estar aqui, que vai morar no céu. É isso que Deus sempre quis de Israel, sempre quer, a santificação. Eles fizeram tudo ao contrário. Casaram com as mulheres das terras onde eles entraram. Escravizaram o povo, fizeram amizade. E ainda adoraram os deuses deles ainda. Tudo que Deus disse que não era para fazer, eles fizeram. Aí você quer o quê? Aí foi necessário vir o anjo do Senhor. Aqui o anjo apareceu e falou. O próprio anjo do Senhor falou. O anjo disse. E o anjo aqui, entende que foi o Senhor, né? O anjo é uma manifestação sobrenatural. Como ele falou que vos tirei do Egito, né? Quem tirou eles do Egito foi Jesus, né? O apóstolo Paulo disse que a pedra que eles bebiam era Cristo. Cristo que abriu o mar, fazia tudo. Ele diz, né? É uma manifestação sobrenatural. Ele diz: pode ser um anjo, o Senhor dando um recado através do anjo, mas o Senhor fala: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra com juramento que havia prometido a vossos pais, e diz que nunca
E vos disse: nunca invalidarias a minha aliança convosco. E não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceis a minha voz. Por que fizesse isto? Eu pergunto. Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes serão os vossos adversários e os seus dedos como tropeço. E o povo chorou e lamentou. Teve uma aparição de um anjo, né? O anjo falou. Deus tinha mandado eles ir. Eles venceram. O Senhor foi com eles. Venceu o exército, venceu vários. E no lugar de ter expulsado a todos e ter povoado as regiões só com o povo de Israel, eles deixaram alguns, usaram como escravo, outros se casaram e começaram a adorar os deuses dele, começaram a se misturar, a procriar, as coisas todas. E o Senhor diz que não vai ser mais com o povo. E essas almas aí que eles se uniram, que não era para ter se unido, vão ser adversário deles. E os deuses deles, né, serão por laço, que é por morte. E eles serão mortos pela desobediência, porque Deus passou muito tempo, mais de 40 anos, advertindo-os e dando a vitória. E deu a vitória aí sobre 10.000 homens, sobre outros homens. Visionaram um rei poderoso, um rei que tinha ganhado 70 reinos. Estavam com tudo, porque o Senhor ia adiante. Ia adiante. Mas eles não cumpriram a parte da aliança deles, que era não se miscigenar, né? Misturar com a raça, que era se guardar, santificar, separar, expulsar as nações dali e implantar a nação de Israel, um povo que se chama pelo nome de Deus. Não fizeram. Então Deus não vai cumprir a aliança dele e diz que essas pessoas vão ser adversário deles, e os deuses deles matarão. E os deuses das nações estão matando Israel, né? É tudo em nome de Deus. E aí é para eles ter tomado, né? Especial. Muitos deles, né, não tomaram as terras todas, né? E não exterminaram os povos, sim ganharam em cima dos povos, botando os povos para trabalhar, né? Que isso não era para ter acontecido. Era para eles terem matado tudinho, ter tirado de lá e ter guardado ali os termos. Mas não fizeram. E aí, não só Judá, mas aí está em Judá por causa da Gaza, um pedaço de terra em Gaza, toda aquela província que Deus tinha dado a eles, e eles não tomaram posse e não obedeceram ao Senhor. Tomaram posse de alguma parte e da outra não, e se uniram aos moradores e deixaram os moradores continuar. E lógico que iam crescer, que iam se multiplicar, né? E está aí o que está hoje acontecendo, né? O Senhor, no entendimento, mostrou essa palavra, mostrando claramente, né? Isso aconteceu aproximadamente uns 2.000 anos, 1.500 anos antes de Cristo, por aí. 1.500 anos antes de Cristo. Tinha as nações lá e o Senhor expulsou elas. E o povo não fez o que Deus mandou. Era para ter tomado toda a Gaza, a faixa de Gaza, e expulsar os moradores, não ter tido comércio nem união com nenhum.
Então, a maldição do Senhor, que os próprios moradores que eles não expulsaram, que eles se uniram e uniram aos deuses deles, agora estão matando eles, guerreando contra eles. E não é só desde agora, desde aquela época. Nunca irá se acabar. Aliás, só quando o Senhor vier, né? Trazer juízo às nações, o Senhor vai acabar com isso. Até lá, vão minimizar, acaba a guerra aqui, depois que é um 2 anos, 3 começa, assim, porque cansa. Mas não irá se acabar. Porque já tem um povo que está numa terra, né? Há 2.000 anos, Israel entubou praticamente. Ele foi se unir e desobedecer. Por isso tem que cortar o mal pela raiz, para deixar o mal crescer. E de lá para cá, vários povos, eu fiz o estudo, né? Vários povos conquistaram aquelas regiões, né? Vários povos, sírios, muitos, até o Império Romano, muita gente conquistou aquelas terras, até 600 depois de Cristo, mais ou menos, 600 anos, 540 a 600, na época de Maomé já, né? Aí entra Maomé do meio. Desde aquela época de 500 e pouco, depois de 540, que Maomé nasceu, né? Que os árabes tomaram tudo. Tomaram a região, o povo árabe. Tomou e estabeleceu lá, inclusive, o dono da rocha, a mesquita. Israel veio depois, né? Depois da Segunda Guerra. Mas o dono da rocha estava lá, ó. Foi que as Nações Unidas repartiu a terra de Israel. Para entendermos esse conflito. Desde 2.000 anos, não era, né? Eles não quiseram, vieram outros povos, e de 600, né? De 600 depois de Cristo, ou seja, 1.400 anos mais ou menos, o povo árabe habita ali. Aí você quer o quê? Mas Israel vai habitar agora 50 anos para cá. Aí tem que crescer os árabes e tudo ali. Se eles tivessem expulsado ou matado, eles expulsavam, Deus queria tirá-los. Matava logo os que resistiam, outros corriam, como o rei correu, né? Corria, abandonava e cercava pronto. Mas expulsava, porque é a ordem divina, para não se misturar com as culturas e os costumes das nações. Então a gente aprende, e aquilo que Deus nos afastou, que é mal, se a gente for voltar, vai ser o quê? Um laço para nós. E Deus sempre foi afastado. Aquilo que é mal, que afastou, para que você se consagre dentro das coisas de Deus. Deus lhe dê a terra prometida. Se você voltar para o que você quer, será um tropeço para você e morte. Não só para você, mas para a sua família e para as suas gerações que vão vir. Assim como aconteceu em Israel. O tropeço nesta, porque cresceu muito a população, lógico. Vai parar? Vai parar. Se desde a época eles tivessem obedecido a Deus, e tivessem ministrado para a nação, Israel estava multiplicado, não cabia nem mais gente ali, irmão. Cabia nem mais gente. Deus ia dar a outras terras que nem cabia. E tanta gente que ia ter. Se naquela época de Josué ele tivesse ganhado a terra, tivesse expulsado todo mundo, tivesse, não só Judá, mas todas as outras tribos também, né? Como a gente leu aí. Deus ia dar mais terra, porque ia caber tanta gente que eles iam procriar.
Mas não, desobedeceram, começaram, aí veio Babilônia, aí eles começaram a se juntar com os povos, nações, começaram a adorar os deuses do Egito, queimar os filhos no fogo, fazer bolo para a rainha do céu, começaram a fazer todo tipo de marmota, macacada contra Deus. E foi só castigo em cima de castigo. Deus não exterminava, porque tinha que cumprir a palavra de Abraão, tinha que deixar alguém para continuar. Aí todo tempo assim. Mas por ele tinha que matar todo mundo. Mas tinha que cumprir a palavra de Abraão, né? Porque o povo foi só desobedecendo, irmão. Começando pelos pais deles, por isso que eles os nossos pais. Começando pelos pais dele mesmo, que fizeram o que era errado, desobedecer a Deus. E por aí virou uma bola de neve. Então, é de suma importância não se misturar com o Deus, que na verdade não são deuses pagãos, com outras tribos, outros países, outros costumes, com o mundanismo de uma forma geral. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Então, seu lazer, sua companhia, tem que ser com pessoas da fé, suas uniões, seus contratos, tudo. Se você for insistir em permanecer com quem não é da fé, você irá ser abatido. Será abatido, porque de Deus ninguém se zomba. Será abatido por causa daquele que você largou por causa do Senhor. Servirá por laço que você escolheu por causa de Deus. Então, cuidado com gente mundana perto de você, para não sujar os corações, essa parte. Então, cuidado. Bom é não ter, né? Bom é não ter. Não brinca com as coisas de Deus, não. Quando vem de uma vez o negócio. Então, uma coisa santificada, for trabalhar por aí, estiver em casa, cuidado. Não está se apegando que é, né? Não é para se apegar. O que você está explicando, né? Não já sabe. Até o Espírito Santo fala, né? Tá para não estar, né? Amando aquilo ali, não é para amar. Se apegando e gostando. E o próprio Senhor aqui fala, né? Aqui, irado. Não vos serei convosco, e eles serão laço, né? Para vós. Então, o que acontece no povo de Deus de uma maneira geral é isso aí. E essa briga começou desde essa época, né? Então, o que fazer? Para os cristãos, para os que guardam, para guardar, não se misturar com outras culturas, né? Com igreja mundana, com gente mundana, evitar o máximo, quando não dá, lógico, também está ali, para evitar, tá? Para se contaminar, não concordar com o mal, se guardar, fazer o que Deus está mandando, e ser grato a Ele por isso. E no que disser em Israel, né? É tomar a faixa de Gaza dele, tomar na marca, né? Se redimir, tomar. E foi dado por herança, tomar. Herança. Deus deu a eles não tomaram posse, está lá para tomar. Vai na marra, acabou-se. Né? Mas é um povo também que é mundano, né, irmão? Totalmente mundano, né? Estão profanando o santuário de Deus. E o pior que nem não acreditam no Senhor Jesus, né? E agora Israel estava também querendo, a confusão também grande foi por causa do que Israel está fazendo acordo com, né, com os árabes, né, com a Arábia.
Aí há uma confusão grande, porque são inimigos, são irmãos inimigos. Aí a nação árabe toda se revoltou também, com alguns dos povos árabes, alguns da Arábia, o ditador da Arábia, sei lá, o cara da Arábia, porque está querendo ter comunhão com Israel, que não é para ter. Ou seja, Israel perdido, totalmente perdido. Totalmente contrário do que o Antigo Testamento exige deles. Que eles não querem Jesus, estão perdidos. E nem o Antigo Testamento eles não estão seguindo. Totalmente diferente, querendo fazer acordo com árabes que são inimigos dele. Né? Assim não. Em 1500 e pouco nasceu Maomé. Segundo ele, apareceu o arcanjo Gabriel com a pedra negra e deu a ele e disse que ele era escolhido de Deus. E ele começou a pregar lá em Meca, começou a se juntar com Jesus. E ali foi se expandindo. Né? E essa mesquita Al-Aqsa, né? Al-Aqsa lá, que eles construíram a terceira, são uma em Meca e outra em Medina, Meca onde Maomé morreu, Medina, onde ele se refugiou, e a outra lá em Israel, que era na terra deles antigamente, que era deles, que construíram lá, em cima lá da rocha, que é, segundo eles, é onde Abraão sacrificou Ismael. E segundo também eles acreditam que Maomé, quando morreu, ele morreu, o espírito dele saiu, foi lá na Al-Aqsa, né, onde é lá no Israel, na mesquita, e dali subiu para o céu. Eles acreditam, eles também, um dia também. Aí é um lugar altamente sagrado para eles. Eles creem em Abraão, lógico, eles creem em Davi, né? Mas eles creem que Ismael, na verdade, é o herdeiro da promessa, não Isaac, sim Ismael. E Maomé até fala sobre isso, sobre Ismael. Diz que o anjo também deu essa pedra a Ismael. Ele diz que primeiro o anjo deu a pedra a Ismael, depois o anjo trouxe a pedra para Maomé. Trouxe primeiro essa pedra preta, pedra negra chamada, que segundo ele está lá na mesquita, lá em Meca. Mas o anjo tinha dado ao pai deles, a Ismael, né, essa pedra. E diz que ia abençoar, né? Como está escrito que Deus disse que ia abençoar Ismael, né? Formou 12 tribos árabes também. E que o anjo entregou essa pedra a Ismael, e que Ismael morreu, e essa pedra o anjo pegou, e depois trouxe essa pedra para Maomé, para ele dar continuidade. Lógico que é mentira. Satanás, né, se transfigurou em anjo de luz, deve ter aparecido a ele, lógico. Apareceu e me enganou. E eles tinham raiva do povo, né, judeu, que é o irmão dele, né? Os dois irmãos Ismael e Isaac eram inimigos. E logo Satanás usou e disse: agora eu vou dar o que eles querem. Eles querem um reino, eu vou dar um reino para eles, né? Eles querem o herdeiro da promessa, eu vou dar um herdeiro a eles. E Satanás fez a cabeça deles dizendo que Ismael que é o herdeiro, não Isaac. E a gente sabe que é ao contrário, Isaac é o herdeiro, que Ismael é filho da escrava egípcia. E Satanás viu essa briga deles, se aproveitou, né? Lógico. Apareceu lá e fez a cabeça deles, deu o que eles queriam saber. E aí está até hoje isso aí. E essa guerra também, o pivô teve, né? Quando foi em abril agora, que houve só, todo mês tem manifestação lá em Jerusalém, todo mês tem, até bomba, tem tudo. E estava tendo manifestações de judeus contra árabes,
atrás do terreno, que é o muro da lamentação de um lado e a mesquita do outro, vizinho. Estava tendo aquela manifestação e uns palestinos adolescentes, né? Está no jornal, isso aí eu peguei no jornal, saíram correndo e a polícia atrás, né? E entraram dentro da mesquita. Aí a polícia entrou e atirou lá dentro com bala de borracha. Aí a confusão foi grande. Porque diz que profanaram o santuário, porque lá é proibido entrar judeu, cristão, qualquer outra pessoa, só entra o muçulmano e é tudo agendado, é tudo. Não é assim chegar e entrar, não, muçulmano. E é muito complicado, porque é uma coisa dentro do país de Israel, mas que Israel não tem domínio. Ninguém sabe nem o que tem lá dentro. É grande, é bem para 5.000 pessoas que lá dentro. Grande. E ele não pode entrar lá de maneira que até lei para isso. Para Israel. E os soldados entraram correndo atrás desse manifestante em maio, em abril. Aí começou o pivô mesmo, aí que esquentou o negócio. Tanto é que a operação dele, né? Que lá o do Hamas disse que era justo isso, pôs o nome de Al-Qaeda, né? Operação Al-Qaeda. Porque ele mesmo falou lá, disse que eles tinham desrespeitado o santuário e desrespeitado as mulheres que estavam lá. Então começou tudo isso. A missão para entender a história de Israel e entender por causa da desobediência deles, todo este mal está acontecendo. Mesma coisa, se você for, né, se misturar com o que não é para se misturar, ouvir que não é para ver, aquilo ali vai ser por trás na sua vida. E você certamente perecerá e irá para as profundezas do inferno, queimado em muito. Porque teve a oportunidade e não aproveitou. Não, o seu Deus lhe ajudou, como ajudou Israel, foi à frente de todas as batalhas e você, né, quebrou a aliança que tinha com ele. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Todo-Poderoso, aquele que é, quem era, quem irá de glória, glória, porque Jesus virá. E o reinado dele é de justiça e de paz. Então tem que fazer o que Deus mandar, irmão. Não é emoção, não. Não é emoção, eu vou deixar os povos aqui que eu não quero matar, eu tenho pena. Eu não vou expulsar não, que eu tenho pena. Deus mandou Abraão expulsar Ismael, não foi? Ele expulsou ou não expulsou? Expulsou o filho pequeno. Só não morreu no deserto porque Deus não deixou, né? O anjo foi lá. Abraão fez. Ele se abençoou, Deus abençoou. Depois pediu Isaac também, ele entregou. Isaac, pegou Ismael e pegou Isaac. Tem que obedecer, irmão. Quiser ir para o céu e quiser ser abençoado aqui, Deus mandou, você faz, você faça para de sentimentalismo. Faça o que Deus mandou para nós. E Deus vai lhe abençoar sim. E não vai lhe abandonar. Para ficar concordando com o mal ali, não dá certo. Paz e igreja. Boa noite. Em 236 da harpa cristã. Sobre a cruz o bom cordeiro dura morte já provou, por nós todos no madeiro para Deus Pai nos comprou. Com seu sangue tem lavado nossa alma imortal e também nos resgatado do poder do mal. Já nos lavou
infinito e imenso amor de Jesus nos purifica todo pecador. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou com seu precioso sangue do vil tentador. Fomos nós predestinados para crermos em Jesus, com o Espírito selados para desfrutar na luz. Se vós hoje mesmo crerdes, por Deus feitos vós sereis, para Adão lhe oferecerdes sacerdotes eis. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou com seu precioso sangue do vil tentador. Fomos nós predestinados para crermos em Jesus, com o Espírito selados para desfrutar na luz. Se vós hoje mesmo crerdes, por Deus feitos vós sereis, para dons lhe oferecerdes sacerdotes eis. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou com seu precioso sangue do vil tentador. Já nos lavou com seu precioso sangue, Jesus Salvador. Nos libertou com seu precioso sangue do vil tentador. Com seu precioso sangue do vil tentador. Glória, 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 glória.